você chegou no canal do Escritor Cínico. Você está agora no nosso canal. E comentando mais um livro, dessa vez o livro relativo ao mês de setembro, daquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2024, eu trago para vocês o livro do autor brasileiro Rubem Fonseca. Trata-se de Mandrake, a Bíblia e a Bengala. Esse livro, como não poderia deixar de ser, é um livro de suspense, um livro de investigação. Eu comecei a me interessar pelo Rubem Fonseca e a ler os livros dele. O primeiro foi Buffo Spallanzani. Eu já o conhecia de nome, mas nunca tinha lido nenhum livro desse autor. Depois eu li outros livros como Agosto, que ele fala sobre a vida de Getúlio Vargas, ele ficciona, não é uma biografia, é uma história de ficção. Tem também A Grande Arte e outros livros de contos. Ele é um excelente autor, muito querido pela crítica brasileira e pelos leitores também. Rubem Fonseca já faleceu há algum tempo, acredito que uns 3 anos, eu não tenho certeza, vai aparecer aí embaixo o ano correto em que ele faleceu, mas as pessoas, os leitores continuam a gostar muito desse autor. Mas antes de falar sobre esse livro, antes de comentar, aquele nosso aviso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ao fazer isso, não deixe de apertar aquele sininho para que você receba sempre o aviso do YouTube quando eu postar o novo vídeo. Independente de você ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu algum livro do Rubem Fonseca, se leu, se gostou ou não, e se não leu, se pretende entrar em contato com esse autor. E compartilhe bastante esse vídeo, compartilhe para o canal ter mais pessoas inscritas. E não esqueça também, agora o YouTube tem o hype. Então, cada vez que você clicar ali no hype, o meu vídeo vai ser ainda mais divulgado, além dos compartilhamentos. A história começa com o Mandrake. E eu vou ler até o primeiro, eu até marquei o primeiro parágrafo da história, que eu achei muito interessante. Eu fiz algumas marcações, como vocês podem observar aqui, não foram muitas, mas porque ele tem vários pensamentos que eu achei interessante deixar marcados aqui. Ele começa já a história se apresentando. Meu nome é Mandrake, sou um advogado criminalista. O caso que vou relatar comprova, como disse alguém cujo nome não recordo, que a verdade é mais estranha que a ficção, porque não é obrigada a obedecer ao possível. Então, nesse primeiro parágrafo que abre a história, a gente já percebe o que o autor nos propõe. É importante falar que o detetive Mandrake, o personagem que o Rubem Fonseca criou e que aparece em várias histórias dele, é um homem mulherengo que adora a boa comida, um bom vinho e charutos cubanos. E um advogado que tem um sócio e que investiga casos de várias pessoas que o procuram, tanto da alta sociedade de carioca, como também pessoas do povão. Nessa história, inclusive, tem uma trama paralela, que é justamente de uma senhora que é do povão, não tem dinheiro para pagar o Mandrake, então ele faz, vamos dizer assim, por caridade, e ela, como é uma senhora e estava dirigindo sem querer, atropelou uma pessoa surda. E o desfecho vai ser muito engraçado. Mas a história principal é de uma mulher da alta sociedade que tem uma livraria e vai procurar justamente o Mandrake para que ele solucione o caso de um amigo dela que sumiu, que trabalha na livraria dela de livros raros e que está desaparecido há uns 2 ou 3 dias. E o Mandrake começa a fazer a investigação. E aí surgem os personagens sérios e também os mais estranhos possível. Tem também o Fonseca, que é um delegado e que o Mandrake
recorre várias vezes para ajudar a encontrar pessoas suspeitas, para ter a ficha dessas pessoas, etc. E com o passar da história, vai se chegar justamente à Bíblia do livro, que é uma Bíblia rara e que está em poder de determinado personagem, que eu não vou contar para não ficar dando spoiler, e aí a trama toda vai se desenrolar. E assim, o final é surpreendente. A outra história é uma continuação, eu diria que é a segunda parte do livro. É justamente sobre uma bengala que o Mandrake ganhou e essa bengala some. O estranho é que esta bengala é encontrada por esse delegado amigo dele, o Fonseca, justamente na cena de um crime. E aí o Mandrake fica enrolado e ele tem que investigar o que foi que aconteceu para livrar a sua pele, porque o seu amigo tem que ser profissional. E diz para ele que se ele não conseguir provar que não foi ele, vai ter que prendê-lo. Então, o livro com certeza vale a pena ser lido. Eu vou ler algumas das marcações que eu fiz. Uma delas é sobre o pensamento de Pascal, porque o Mandrake é um advogado que não gosta somente de leis, ele também adora ler e adora ler filosofia. E aí ele diz assim: o pensamento que me vem à mente neste momento não é aquele, o coração tem razões que a própria razão desconhece, mas um que eu não sei de cor, é muito comprido. Ele diz algo assim: nada é tão intolerável para um homem quanto um estado de completo descanso, sem paixões. Então ele sente solidão, desamparo e vazio. E o Mandrake se define como um apaixonado, né? Ele adora mulheres, como já falei, ele é muito mulherengo e se apaixona por várias mulheres ao mesmo tempo. Não é de repente que o homem se apaixona. Quando muito descobre que está apaixonado, um sentimento que veio crescendo lentamente dentro dele, às vezes sem que percebesse, até deixá-lo incendiado, como ocorre com as fogueiras da floresta que surgem de uma faísca da ferradura de um cavalo raspando numa pedra. Foi assim com todas as paixões que eu tive. E não eram tesões, descargas elétricas instantâneas, evanescentes, que motivam um sujeito a apenas levar a dona para a cama e dar uma trepada. Era sempre amor. Então é assim que ele define as paixões dele, que ele entende como amor. Então, se você gostou desse vídeo, eu volto a pedir para você não esquecer aquele like, não esquecer de compartilhar, e nós voltamos para um próximo vídeo. Eu espero trazer para vocês, já no mês de novembro, o livro que eu estou terminando de ler no mês agora de outubro, e também o livro que eu vou ler no mês de novembro, para nós conseguirmos acertar esse passo e eu não precisar ficar lendo um livro do mês anterior e vir aqui fazendo vídeo, ok? Um abraço e até lá.